Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. E senhoras e senhores, hoje tivemos um capítulo bem interessante, principalmente quando se trata de Denji e todo o seu desenvolvimento. Então, eu não quero enrolar, bora logo falar sobre isso. O capítulo 192 recebeu o título de Como os Demônios se Divertem, e aqui a gente observa que a Yoru, na realidade, atirou na parede. Então Yoshida nem precisou reagir aqui. E aqui ela continua mostrando que pode ser uma má influência para o Denji, já que ela pede para o Denji ir com ela, para eles se divertirem. E obviamente que tudo aquilo deixa todo mundo muito assustado, já que a personagem do nada abriu um buraco gigantesco na parede e agora está sequestrando o Denji de certo modo. Ela puxa ele pelo cordão do Chainsaw e fala que ela vai mostrar para ele como os demônios se divertem. Eles saem daquela cafeteria, obviamente o Denji se transforma e aqueles civis, observando toda aquela cena, aponta que aquele é mais uma imitação do Chainsaw, então eles deveriam caçar ele. E aqui a guerra mostra o quanto que, além dela ser poderosa, ela também é maldosa. Sem pensar duas vezes, ela simplesmente atira naquelas pessoas que estavam indo pra cima deles. E obviamente que o Denji fica irritado com tudo aquilo. Ele chama ela de desgraçada. E meio que a Yoru nem se dá conta do porquê ela recebeu essa alcunha aqui. E nosso protagonista reitera que ela acabou de matar uma pessoa. E a guerra retruca, dizendo que há um tempo atrás o Denji estava devorando pessoas. E bom, ela não está errada, o Denji teve que abraçar um lado muito selvagem, muito violento para tentar pensar em algum plano para fugir daquele mundo da velhice. Mas os atos dos dois são um tanto diferentes. Mesmo ela utilizando seus poderes para se livrar de uma ameaça, essa ameaça não é nada tão perigosa assim. E a gente sabe que ela se diverte muito fazendo tudo isso. A guerra busca esse caos, busca essa violência. Essa é a sina dela. E percebendo que mais civis estavam indo para aquela cena, o Denji acaba sugerindo para que Yoru e ele fossem para algum restaurante, comer alguma coisa. E aqui o Fujimoto brinca mais uma vez, formando mais um encontro nada convencional. Denji avistando todo mundo que tá caçando eles, ele simplesmente pega a Yoru no colo e sai correndo. Mas obviamente que a Yoru continuaria atirando. Nossa, e é simplesmente desconfortável ver o Denji ajudando nessa personagem enquanto ela utiliza seu poder das armas falando Bang, já que não tem como, a gente lembra diretamente da Makima, isso é muito estranho. Eles chegam naquele restaurante que o Denji tanto gosta e ele está completamente destruído. Uma vez, outra coisa que esse personagem cultiva afeto foi completamente destruída. Aquele lugar tinha guiosas muito boas e agora tudo aquilo foi pro ralo. Mas de certo modo a Yoru encontra uma salvação. Ela encontra guiosas congeladas e diz que ela mesma vai preparar. Mas ao fundo percebemos que naquela cozinha está surgindo o cozinheiro daquele restaurante. E ele aparece dizendo que vai chamar a polícia, afinal de contas duas pessoas estão invadindo o lugar dele. E o Denji, percebendo isso, diz pra Yoru ter calma, que aquele cara trabalha ali. E ele se explica dizendo que eles são apenas clientes. Mas antes daquele chefe conseguir pensar melhor sobre aquilo tudo, a Yoru simplesmente mata ele dizendo Bang. E óbvio que tudo aquilo deixa muito surpreso tanto Denji quanto a gente também. Essa personagem realmente vem mostrando o quanto ela pode ser fria. E ela justifica tudo aquilo dizendo que ela disse que iria fazer as guiosas, então não é pra ninguém atrapalhar ela. A noite cai e percebemos que os dois personagens estão ali se alimentando em cima do terraço daquele estabelecimento. E eles simplesmente estão ali observando toda aquela paisagem completamente destruída. Muitos lugares pegando fogo e sinceramente isso daqui é tudo reflexo da vida do Denji. Assim como toda aquela cidade, toda a vida do Denji, tudo que ele conquistou, tudo que ele tinha também está em chamas. E tudo isso é simplesmente um efeito cascata, é uma bola de neve. Isso vai ficar evidente na fala do Denji daqui pra frente, então bora lá. Ele questiona onde está o demônio do fogo, e a Yoru diz que ela não sabe, mas quando a morte chegar, provavelmente eles irão descobrir. E o Denji questiona para tentar entender qual é a relação disso. E ela diz que geralmente os demônios de alto escalão vêm para recepcionar o demônio da morte. E essa é uma informação interessante, justamente pelo que o Denji fala. Ele pergunta se o controle irá aparecer também, e ela diz que talvez, mas que mesmo se ela aparecer, não vai ser aquele que algum dia ele já conheceu. Ou seja, não será Nayuta. Nós sabemos disso e o Denji também sabe disso. E percebemos esse semblante cabisbaixo dele, pois é a sua realidade.
que ele traz de volta um ponto muito importante que a gente já trouxe aqui faz um tempo, né? O personagem diz que ele fez uma promessa com a amiga dele e que ele está procurando o demônio do sangue. E, de certo modo, aquele demônio era um pé no saco, mas era divertido ficar junto com ela. Power é parte da família desse personagem, e com toda certeza ele se agarrar a qualquer coisa que lembre ela é muito importante. O Denji finaliza dizendo que ele sabe que mesmo se ele conseguir encontrar esse demônio do sangue, ele não será o mesmo de antes. E aqui pra mim revela o porquê desse personagem nunca ter corrido atrás do demônio do sangue. Primeiro porque ele não sabia muito bem como faria isso, mas também ele não queria acreditar, ele não queria ver na sua frente a concretização de tudo que aconteceu. A Power infelizmente morreu e não tem como ele resgatar isso. Então continuar correndo atrás de toda essa busca seria um pouco em vão, mas ao mesmo tempo é importante pontuar que a promessa de alguém que se foi é algo muito valioso. Mas realmente faz sentido, esse personagem negligenciou o luto durante toda a parte 2, então era difícil ele correr atrás dessa promessa. Mas aqui, aparentemente, estamos indo para um caminho que talvez ele acabe se esbarrando com o demônio do sangue. Mas enfim, o Denji pontua que, de certo modo, a Yoru/Asa é a única que sobrou, é a única que está ali por ele. E ele se corrige, dizendo que na realidade sobraram elas duas, né? E a Yoru questiona se ele pensa aquilo mesmo com ela planejando transformar ele numa arma. Apesar de todo esse desvio de personalidade da Yoru, coisa que também o Denji possui, aquilo não era muito importante, já que naquele momento ele estava se divertindo de verdade pela primeira vez em muito tempo. A Yoru fica chocada com aquela resposta, e obviamente que depois disso ela quer aproveitar um pouco mais. O capítulo se encerra com ela simplesmente sentando na mesma cadeira que o Denji está, ali entre as pernas dele, perguntando se aquilo ali também é divertido, e obviamente que o Denji está completamente chocado. E bom, sobre esse finalzinho aqui, eu acho muito interessante como o Fujimoto sempre traz relações amorosas em sua obra, porque elas em sua maioria sempre são muito quebradas, reflexo daquele mundo completamente ponta cabeça. Então, olhem só todo esse encontro aqui como acontece, é completamente até perturbador. Pelo fato do mundo estar simplesmente acabando, momentos como esses são sim preciosos. A questão é que estamos lidando com dois personagens que são completamente quebrados. Personagens que possuem sim uma camada mais cinza, não preto no branco. Eles são sim falhos, e muito. E é interessante perceber o quanto que o Fujimoto traz essa toxicidade aqui. Eu realmente gosto muito de Denji e Asa, mas Denji e Yoru é um bagulho que é problemático e muito. Essa personagem simplesmente faz o que ela bem entender. E assim, faz novamente sentido com Guerra. A Guerra chega, faz o que ela bem entender, tanto com territórios quanto com pessoas. Então esse lado mais agressivo da Yoru até pro lado mais amoroso faz total sentido. Muitas guerras tiveram como resultado a escravidão de muitas pessoas. E nesse processo, muitas mulheres tiveram que se submeter a coisas que elas não queriam, obviamente. E quando eu digo isso, estou sim falando com um pouco mais de filtro sobre temáticas mais pesadas, em torno principalmente dessas relações amorosas. Então, novamente, faz total sentido a Yoru ter esse laço. E eu acho isso muito interessante. A única coisa é que é bastante triste ver o Denji sofrendo isso. Porque independente se em algum momento ele gosta ou não, a parada é que tudo isso não deixa de ser bastante tóxico. Olha o que a Yoru fez, olha o que ela faz, mas quando ela bem entende, ela usa ele de um jeito que ela quiser. Queria muito, muito que a Asa conseguisse controlar tudo aquilo. Mas olha, tá sendo bem difícil. Mas com toda certeza o que eu mais gostei foi ver todo esse paralelo entre a cidade e o Denji. Há alguns capítulos atrás, esse personagem simplesmente havia desistido de viver, pois afinal de contas ele perdeu tudo, simplesmente tudo, desde seu direito de ser o Chainsaw Man até as peças mais importantes de sua vida. Mas ele conseguiu se reerguer, entendendo que a vida vai continuar sendo bem ruim para ele, mas que ele ainda quer continuar buscando momentos divertidos. Denji, quando diz isso, ele aceita aquilo tudo, todo aquele caos. Ele entende que não vai mudar, mas ele quer continuar seguindo em frente. Esse é um grande avanço para o personagem, mas também é um avanço muito triste, já que aqui o pessimismo é muito mais evidente. Sua vida está desmoronando em sua frente, e não é sempre que ele consegue entender isso e tomar alguma atitude.
É realmente ele entendendo que aquele desconforto virou a sua normalidade e realmente é triste. E bom, sobre o que vai acontecer daqui pra frente, sinceramente eu fico um pouco preocupado com essa influência da Yoru para com o Denji, pois novamente, apesar desse nosso protagonista ser sim falho, ele ainda tem um lado muito humano, ele tem ainda valores realmente importantes. E a Yoru, mesmo assim carregando muita humanidade, principalmente em seus desejos e objetivos, ela ainda assim possui um lado bem monstruoso, bem egoísta. Sinceramente, ela sendo a única referência de afeto para o Denji pode ser sim um tanto problemático. Por isso que a Asa seria tão importante tomar rédea de tudo aquilo. Denji aceitar se transformar em uma arma é um tanto triste, mas também faz total sentido com esse personagem. Novamente, ele sempre foi uma ferramenta. Ele já chegou até pedir e implorar para que ele não pensasse mais. Ai, é impressionante o quanto que Fujimoto consegue trazer coisas divertidas e empolgantes, mas ao mesmo tempo sempre traz aquele pessimismo de lei. Sinto que no próximo episódio a gente pode ter um momento mais amoroso entre os dois personagens, mas sinceramente eu torceria para que a Asa conseguisse voltar e tivéssemos Denji e Asa, não Yoro. Esquece esse Yoro. Mas é um absurdo perceber o quanto que ela é uma excelente vilã. Eu realmente adoro Asa e Yoro, é foda. Mas e aí, o que vocês acharam desse capítulo e desse vídeo? Sério, não se esqueçam de avaliar e comentar, eu adoro o comentário de vocês. Se possível também compartilha e hype o vídeo, isso ajuda imensamente o crescimento do canal. Um salve especial para todos os membros, muito obrigado e vejo vocês na próxima. Até mais, gente, vocês são fodas.